A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 25. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Então eu expliquei para vocês ontem, no primeiro capítulo do Evangelho de João, de que havia, vamos dizer assim, um preconceito entre a Judéia e a Galileia, né? Sabemos que o templo ficava em Jerusalém, na Judéia, no sul, mas Jesus estava em Nazaré, era a sua cidade, ficava na Galileia. E agora o capítulo 2 começa falando de que teve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, Maria, estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, olha só. A gente começou o capítulo de ontem falando no princípio, como em Gênesis. E agora, o segundo capítulo de João vai falar do casamento. E o que nós vimos em Gênesis? Que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. E os dois deixariam pai e mãe e se uniriam e formariam uma só carne. Então, de novo, nós temos aqui uma semelhança do Evangelho de João com Gênesis. Porque Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, o que a gente pode meditar aqui profundamente? O êxito, a bênção, a graça de um casamento é Jesus ser convidado para este casamento. E diz que é com os seus discípulos. Então, quem são os discípulos de Jesus? A igreja. Então, aqui tu tem uma pérola de grande valor. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, se tu quer um casamento abençoado, convida Jesus, convida a igreja, casa na igreja, receba a bênção de Deus através da igreja, através dos discípulos. O principal é que Jesus seja convidado para o casamento. E eu também tenho que destacar 3 dias depois. O 3 é o número de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O 3, essa presença tríplice na Bíblia, sempre indica Deus. Jesus ressuscitou no 3º dia. Então, assim, tem muita simbologia para o número 3. E olha que interessante aqui. Antes de ocorrer o milagre, 3 dias depois, o número 3 sempre mostra a atuação de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 é o número da Trindade. Aí é que mostra o quê? Que 3 dias depois, Deus ia agir, Jesus ia agir, a presença do Espírito Santo ia agir, tá? Casamento é um homem e uma mulher. É uma mulher e um homem. E é a bênção de Deus. Foi isso que foi ensinado para nós em Gênesis. Homem e mulher. E Deus os abençoou. Então não basta ser um homem e uma mulher e um homem. É o homem e a mulher e o homem e Deus. A bênção de Deus. Senhor Jesus. Vamos continuar. 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, o que acontece? Vinho. O que é vinho? Vinho é o suco, né, das uvas, que fermentado se torna vinho. Vimos em Gênesis. Noé, quando saiu da arca, plantou uma vinha. E ele ficou muito alegre com o vinho, se embebedou. E todo o problema que deu depois. Sabemos que Israel é comparada a uma vinha.
que Deus é o Senhor da vinha. Tem diversas passagens sobre as uvas, sobre a videira e sobre o vinho. E também há a comparação do vinho como o sangue, o vinho como a alegria. E tem o vinho que Paulo diz, onde há dissolução, onde há pecado, onde tem coisa errada. Então temos muitas simbologias para o vinho. Mas o que aconteceu? Acabou o vinho. Acabou o vinho. E um casamento não pode acabar o vinho. Se a gente pensar no vinho como alegria, como gratidão, como festa, como um item indispensável, né? Numa celebração, não pode acabar, né? Não pode. Isso seria uma vergonha. Isso seria também uma tristeza. Então Maria, a mãe de Jesus, diz: eles não têm mais vinho. Tipo, aconteceu algo que não poderia estar acontecendo. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então o que a gente vê aqui? Que nós, mulheres, somos, infelizmente, naturalmente ansiosas. E muitas vezes isso é porque a gente quer ver a solução, quer agir. As mulheres são assim. Então aqui Jesus está deixando bem claro: não é chegada a minha hora. Então tu tá me atucanando, tu tá me apressando, tu tá me avisando de algo que tu não sabe ainda quando é que eu vou fazer. Ela já sabia quem era o filho dela, porque a Bíblia diz que ela guardou no coração. Então aqui o que está acontecendo? Jesus está deixando bem claro para Maria e para nós de que a gente não deve agir antes da hora. Ainda não é chegada a minha hora. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Há um tempo determinado. Então havia um tempo para Jesus agir. E ele está dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Por que a senhora está me dizendo isso? É bem coisa que a gente faz, né? A gente fica avisando, lembrando, na verdade querendo que ocorra uma ação, que algo aconteça, né? E Jesus está dizendo: não é chegada a minha hora. E olha como ela é uma mulher de Deus. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Este protagonismo de Maria nesse casamento em Caná da Galileia nos dá a ideia, ficou muita rima, né? De que ela fosse parente, que ela fosse alguém importante, alguém da família, que houvesse alguma responsabilidade, algum conhecimento da parte dela, porque eles não têm mais vinho. Jesus foi convidado, os discípulos também. Ela fala para Jesus, e aí agora ela dá uma ordem para os serventes, porque ela fala para os serventes: façam tudo o que ele disser. Então os serventes obedecem ela e ela obedece Jesus. A mãe obedece o filho. Ela tá deixando bem claro: façam tudo o que ele disser. Não é o que eu digo. Não é, ela não disse isso. Ela diz: façam tudo o que ele disser. Então, o que o Filho de Deus, o que o Senhor Jesus disser, é o que tu tem que fazer. No caso, que os serventes deveriam fazer. Vamos continuar. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Então, se tinha 6 potes de pedra, em cada um cabia 100 litros. Tu já fez a conta, né? 600 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Aqui tu imagina que o tempo passou.
né? Porque como é que tu vai encher naquela época 100 litros, 600 litros de água? Tinha muitos serventes, a água tinha que ser em abundância e tinha que estar perto, né? Tinha que estar próxima. Mas eles encheram. Eles os encheram totalmente. Então eles obedeceram o que o Senhor Jesus mandou. E o que estava aqui por trás, vamos dizer assim, desses potes de pedra? Eles eram usados para as purificações. E aí eu tenho que te recordar, a gente que estudou no Pentateuco, né, sobre as purificações, lembra da bacia, da água, para lavar as mãos, para se purificar, fazer todo aquele ritual? Pois bem, esses 6 potes de pedra, os judeus usavam para as purificações. 8. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Você está vendo que as ordens vêm todas de Jesus? Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Eu vou parar aqui um pouquinho. O que nós podemos meditar aqui? O que a gente pode refletir aqui? De que há 2 tipos de vinho. Há o vinho bom e há o vinho inferior. Há o vinho novo e o vinho velho. Há o vinho que causa alegria, que proporciona contentamento, felicidade, e ao vinho que causa dissolução, confusão, perda de juízo, de equilíbrio, de bom senso. Há o vinho inferior, e espiritualmente nem se fala. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, aqui nós vemos que ele sai de Caná da Galileia e vai para Cafarnaum, que nós sabemos que é a cidade de Pedro. E o que a gente vê aqui? Ó? A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e os seus discípulos. Eu tenho procurado explicar isso para vocês em outros capítulos, em outros livros, em outros versículos, em outras oportunidades. De que sim, o Senhor Jesus tinha irmãos e irmãs por parte de José e Maria. E isso era diferente dos seus discípulos, porque aqui diz, ó, seus irmãos e seus discípulos. Não eram primos, a palavra é irmãos. 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Aí tu entendeu? Tu tá entendendo? Ele estava na Galileia, ao norte, e agora ele desce, ele vai ao sul, porque ele vai para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Então, o templo ficava em Jerusalém. E Jesus vai para Jerusalém, e ali, em Jerusalém, ele vê um cenário de comércio no templo. Porque ele vê os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E isso que chama atenção no Evangelho de João. Porque tu nota que ele vai contando, mas ele não está preocupado com a cronologia. Porque na época que foi escrito, como eu disse, os outros evangelhos já circulavam pelas igrejas e pelos cristãos. Então eles sabiam, vamos dizer assim, a ordem. João queria muito mais destacar alguns episódios que juntos, né, e
como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Não é uma sequência cronológica, mas todos eles apontavam para essa necessidade, esse objetivo, essa preocupação de mostrar que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Então, se o Filho de Deus chega no templo e vê isso, ele não vai ficar parado. Ele não vai achar isso certo, isso normal, isso correto. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. Então, o que acontece? Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias prometido, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Ele é o Rei. Então ele entra no templo, na casa de Deus, e ele vê o quê? Um comércio, um negócio. E ele usa um chicote. O que simboliza um chicote? O chicote é correção, é castigo, é punição, é disciplina, é respeito, é autoridade. Então, com este chicote, ele expulsa. Quer dizer, ele manda embora, ele manda sair, ele tira, ele derrama o dinheiro dos cambistas e ele vira as mesas. Então Jesus tem 3 ações aqui, o verbo de Deus: expulsar, derramar e virar. E disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Então, a casa do meu pai, eles entenderam quem é o pai, é Deus, e é teu pai, então tu é o Filho de Deus. Tu entende que é isso que junta todo o instante deste evangelho. João quer nos apresentar Jesus assim. Por isso que eu falei ontem para vocês, é o evangelho mais espiritual de todos, no sentido, ele quer apontar sempre para a divindade de Jesus, para a salvação que nós temos e encontramos em Jesus, para a nossa vida eterna. Então, o Pai tem uma casa e o Filho está purificando essa casa. O templo pertence a Deus, é para a honra, glória e adoração de Deus. E eles estão feito o quê? Estão fazendo o quê? Uma casa de negócio. E nas outras, vamos assim, que a gente já estudou nas outras narrativas desse mesmo episódio, fala covil de ladrões, covil de salteadores. Então Jesus não quer que a casa dele, né, que a casa do Pai, seja uma casa de negócios. Não é para lucrar, não é para ganhar dinheiro, não é para comprar e vender. Não é. Ele purifica o templo, ele purifica a casa do Pai. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Então o que está sendo dito aqui? O templo é a casa de Deus, a casa do Pai, mas nós somos o templo, a habitação, a morada, a casa do Altíssimo. E o Senhor Jesus fala: ó, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. O que ele está dizendo? Que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Então nós acabamos de estudar Ageu, né, a reconstrução do templo. Mas sabemos que depois, no tempo de Herodes, houve uma reforma grandiosa, né, que demorou muito mais tempo, que é desta reforma que eles estão se referindo aqui, não a que a gente estudou agora há pouco tempo em Ageu. Este santuário foi edificado em 46 anos. Por quê? Porque houve uma melhoria. Ele se tornou luxuoso, requintado, poderoso, que não foi o que a gente viu
em Esdras e em Ageu há pouco tempo. E aí eles não entendem o que Jesus está falando. Claro que Jesus está falando do ponto de vista espiritual. Vou repetir. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus estava falando dele, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Isso é muito forte para nós. Os discípulos se lembraram das Escrituras e se lembraram das palavras do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Nós precisamos, como discípulos, crer nas palavras de Jesus e nos lembrarmos do que a gente lê na Bíblia, do que está nas Escrituras. O Espírito Santo nos fará lembrar. Tudo que Jesus ensina para nós está de acordo com as Escrituras, porque Ele é o Verbo vivo, Ele é a palavra viva e encarnada. Nada foi feito sem Ele. Então a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para o Senhor Jesus, apresenta o Senhor Jesus, mostra o Senhor Jesus, evidencia o Senhor Jesus. Então os discípulos, nós discípulos e discípulas, devemos lembrar das palavras de Jesus, lembrar das Escrituras. 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Então, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus. E o que acontecia na Páscoa? O sacrifício do Cordeiro. Então, na festa da Páscoa, muitos creram em Jesus, muitos creram no seu nome. Por quê? Porque viram os sinais que Jesus fazia. 24. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Quem é que não se engana? A verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele não confiava neles, não se deixava enganar, porque ele sabia muito bem, ele conhecia a todos. Jesus nos conhece, sonda o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, sabe quem nós somos pelo lado de dentro. 25. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, se tu lembra do início do capítulo de ontem, quem criou foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados por Jesus. Nós fomos criados pelo Espírito Santo. Deus não fez nada sem Jesus. Então o que acontece? Ele conhecia a natureza humana porque ele é o Deus Criador. Ele sabe muito bem quem nós somos. E independente de qualquer coisa que a gente faça ou fale, o Senhor Jesus nos conhece, sabe quem nós somos. Por isso que nós precisamos nos purificar e sermos purificados. Jesus purifica o templo, mas ele purifica cada um de nós. Ele é que faz essa obra. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele vai completar, ele não vai deixar pela metade. Não vai ficar uma obra inacabada, não vai ficar uma ruína, não vai ficar nada aos pedaços. Não, Jesus vai fazer a purificação completa. Ele age nas nossas vidas, ele nos transforma, ele nos faz uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida, nós andamos em novidade de vida, nós estamos
em Cristo.